Fala pessoal, estou aparecendo aqui em mais um vídeo, dessa vez trazendo uma coisa diferente, além de livros. E dessa vez eu trouxe para falar de filmes, de cultura pop, e principalmente de um filme que eu amo demais, que eu já vi diversas vezes, e que também lançou live action, dia 18, e eu vi dia 19. E como eu gostei bastante, fiquei observando muitas coisas, eu trouxe aqui para vocês uma resenha sobre esse filme, uma indicação, quem sabe convenço você aí no cinema a assistir. Então, vamos falar sobre esse filme, Mufasa. Eu vou tentar ao máximo evitar trazer spoilers, mas também vou trazer algumas coisas que podem te ajudar, ou quem sabe convencer você a dar uma chance para esse filme e ver no cinema. Porque assim como vocês, que eu acredito, em grande maioria, não gostou do live action que teve do Rei Leão. Parecia uma sessão de Animal Planet, né? Mas esse filme de agora, Mufasa, entregou tudo. Eu acho que só ficou faltando uma coisinha que eu acho que seria perfeito, mas vamos levar em consideração o live action. Então, assim, vou trazer algumas coisinhas para vocês, espero que funcione para convencer você a assistir esse filme no cinema. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto. Eu acho que um dos principais pontos que eu mais gostei dessa animação é que mesclaram a segunda animação, né, que é quando tem a Kiara, inclusive eu amo essa animação, esse segundo filme, e com a segunda animação, com a terceira animação, no caso, que é quando é a história do Timão e do Pumba, onde é sempre contado uma história. Então eles estão contando uma história, eu não lembro se era para Kiara ou por Simba, mas eu acredito que seja por Simba nessa terceira animação, e botaram para ser contado para Kiara. Então, assim, já começa aí. E aí temos o Timão e Pumba, como sempre, sendo um alívio cômico da animação e também do live action aqui. Eles estão sempre trazendo uma piadinha, uma menção assim, a alguma coisa do filme anterior. E agora também trouxeram até de musicais. Então, assim, eu achei muito engraçado essa mesclagem que fizeram. Acho que super encaixou. Esse filme também começa contando a história de um nascimento de um filhote, só que dessa vez, gente, eu achei incrível que começa contando o nascimento do Caio, né? Que a Nala tá grávida, o Simba meio que ela tá em algum canto, sei lá onde, e o Simba vai para lá para poder ajudar ela a ter esse filhote. E aí que acontece que a Kiara fica na responsabilidade de quem? Das babás de sempre, o Timão e do Pumba. E aí o Simba tava falando, não conta história, pra Kiara e tudo mais. Enfim, aí acaba que eles fazem o quê? Vamos contar a história, assim, é só você sair que a gente vai estragar essa criança. E aí, assim que o Simba sai, né, para encontrar com a Nala, acaba acontecendo o Timão e o Pumba contando a história pra Kiara, porque ela tá com medo da chuva e tudo mais. Eu acho incrível. E eu achei mais incrível ainda que eles encaixaram o Kyle, que é o irmão da Kiara, que aparece mais não aparece nas animações, mas aparece numa série que tem spin-off da Disney, que é a Guarda do Leão, e o Caio é o irmão mais novo da Kiara, então assim, eu acho muito bonitinho. E aí eu achei que super encaixou para poder fazer o universo assim de Rei Leão. Apesar que no terceiro filme da animação, quem conta a história sempre como se fosse num cinema e acontece essas interrupções, é sempre o Timão e o Pumba. Só que, dessa vez, quem vai contar a história do Mufasa, já que o Timão e o Pumba não conhecem o Mufasa, vai ser o Rafiki, aquele macaco que aparece lá. E, gente, ele começa contando a história pra Kiara ter coragem. Começa contando a história de um leão que se perdeu e tudo mais. Eu vou meio que resumir aqui pra vocês. E aí essa história começa numa grande seca, que assola a Vila Selvagem ali. E aí, de um tempo assim, começa a chover. E essa chuva alaga meio que um córrego, que era para ser um rio. E aí alaga e meio que o Mufasa tá no meio desse córrego assim, tava brincando e tudo mais, aí começa a subir muito rápido a água e ele não consegue sair, e os pais dele tentam salvar. Gente, eu adorei quando aparecem os pais do Mufasa, porque ele aparece por pouco tempo, mas são tudo pra mim, me entregam tudo. Principalmente na música que eles começam a cantar, inclusive o ponto alto desse filme é as músicas. Não chega ao nível das animações, mas tá perto, sabe? Eu acho que tá perto. E entregou muita música boa. E essa primeira música é Milele, contando a história desse reino onde os animais não passam fome, eles não têm seca e tudo mais, que seria, no caso, que a gente conhece, que é o reino atual, né, onde fica a Pedra do Leão. Voltando à história, né, o Mufasa fica preso, os pais dele tentam salvar, e acontece essa grande churrada, né, e essa cena muito tensa, achei a cena muito bonita também, mas ela muito tensa, e aí
o Mufasa acaba sendo levado pela água embora para longe dos pais. E eles ficam muito tempo assim presos, segurando num tronco, indo eternamente com a água, até que ele passa um tempo, né? Um filhote avista ele e começa com a animação. A gente pensa, ai, esse filhote eu entreguei tudo pra ele, sabe? Porque eu já amo esse filhote há muito tempo. Antes dele ser filhote, de eu ver ele como filhote. Mas quando ele aparece, ai, meu coração é todo dele. Aparece o Taka, que aí ele começa a se apresentar pro Mufasa, falando de quem ele é filho, e se apresenta o nome dele, e começa a falar assim, eu tenho um segredo pra te contar, e os crocodilos estão indo atrás do Mufasa, e ele vai pra salvar o Mufasa. E aí tem uma cena que, inclusive, é muito tensa, que você vai ver, você vai ter um flashback na hora, eu tenho certeza. Todo mundo que estava no cinema, que estava assistindo, tenho certeza que teve aquele mesmo flashback que eu. E agora nós somos apresentados a Obasi e a Ash, que são os pais do Taka. Obasi é o rei de um vale onde tem até muitos leões, mas é um rei muito preguiçoso, que adora dar ordem, que adora mentir e tudo mais, que é um rei bem de um desgraçado. Enquanto a Ash, ela meio que é a rainha, né, das leoas, e elas que caçam, elas que ficam fazendo tudo, né? E o Bassi não gosta do Mufasa. Já chega assim, chegou o Mufasa ali, ele já não gostou. Já tava querendo que o Mufasa fosse embora, querendo desgarrado e tudo mais. E a Ash gostou dele, e principalmente o Taka, que queria muito um irmão. E aí acontece a segunda música, que é muito boa, que é entre o Mufasa e o Taka, deles tendo que apostar uma corrida por conta do Obasi ser muito chata. E aí, se o Taka ganhasse, o Mufasa seria expulso. E se o Mufasa ganhasse, ele ficaria no bando deles, assim, mas ficaria com as leoas. E aí acontece a corrida e tem uma música muito incrível entre eles. E o Taka deixa o Mufasa ganhar por poder ficar com ele como irmão. E aí temos depois a terceira música, que é ainda melhor ainda, sério. Vai uma música atrás da outra e vai ganhando meu coração ainda mais. Porque eu já estava apaixonada pelo Mufasa. Agora, meu coração foi todo pro Taka. O Taka era tudo pra mim. Ele é a criança, um filhote, né? Inocente, animado. Ai, gente, você consegue pegar a vibe do Taka assim logo de cara e você fica pensando assim, como ele virou o leão que virou. Mas depois você começa a entender, porque eu vou defender com a minha unhas e dentes esse filhote. Eu acho que uma das coisas que mais me encantou nessa história também foi a forma que acontece a relação entre o Taka e o Mufasa. Acho que a conexão é muito bonita entre os dois. E gostei também da transição que acontece deles pequenos para eles grandes. Tipo, foi tudo, gente. E tem uma música que eles cantam juntos, né, quando acontece a transição, né? Que é sobre. Que me lembrou muito também sobre Quando Eu For Rei. E aí fala sobre o irmãozinho dele também e tal. Eu acho que essa cena foi tudo pra mim, sério. Eu gostei muito deles dois. A forma que se conectam, que eles se amam, que o Taka defende o tempo todo. O Mufasa, a saudade de casa do Mufasa, enfim. Eu acho que foi muito perfeito. E aí temos a Ash também, que acaba meio que acolhendo o Mufasa. Ela literalmente vira uma segunda mãe pra ele, e acho que foi tudo pra mim. E agora a história segue, né, com eles já meio que adolescentes assim. O Mufasa, ele cresce com a Ash, que ensina ele a caçar, a ouvir como é que tá a situação a longa distância e tudo mais. E ele meio que acaba desenvolvendo esse dom de ouvir a longa distância. E o Taka meio que é obrigado, que ele é um príncipe, né, a crescer com os outros leões, que no caso é o pai dele, que o tempo todo está dormindo. Então o Taka achando isso muito chato, ele quer fazer mais coisas, ele quer estar aprendendo as coisas igual o Mufasa, mas aí o pai dele não deixa. Então o pai acaba sendo um rei bem do chato. E acontece vários outros cortes durante a história. E para nos lembrar também que é uma história que está sendo contada por uma criança. Então é normal que essa criança vai interromper o tempo todo. E é normal que porque o Timão e o Pumba, eles vão interromper porque eles querem participar da história e querem ser parte daquela história. E no começo, né, do filme e tal, quem começa contando uma história diferente, assim, pra Kiara são eles. E eles contam como se eles tivessem derrotado Sky. Aí ele quer falar, mas foi meu pai que derrotou Sky, ele falou pra mim. Eles falam, seu pai isso aqui é só aparecer na história, tá? Ele não derrotou Sky nada, foi a gente que fez todo o trabalho duro. Eu acho que é muito engraçado e é bem a vibe do Timão e do Pumba. Então tem esses cortes durante toda a narração do Rafiki sobre a história do Mufasa. Eu acho que fica super legal, descontrai os momentos de tensão. E lembra a gente que não é só um filme do Mufasa, né? Da história do Mufasa. É uma história que está sendo contada para uma criança. Então, assim, também acaba sendo tranquilo assim também, dá pra entender?
E aí, durante uma caçada entre Mufasa e Ash, eles acabam sendo atacados pelos uns leões brancos, né, que são albinos e tal. Atacam eles ali, eles lutam, matam um leão, que era filho de um rei e tal, enfim. E aí, eles acabam voltando pro bando e vendo aquilo como uma grande ameaça. E para proteger a linhagem real, né, o Obase decide perdoa o Mufasa, né, por ser um descarrado e por ter sempre odiado ele. Então, decide agradecer o Mufasa e põe ele como guardião do Taka. E fala assim: você vai guardar meu filho, vai levar ele para ir longe dessa guerra, onde a gente quase não tem chance. Então, vá com ele. E o Taka e o Mufasa acabam saindo fugidos do vale deles. E aí a família do Taka morre. E a gente é apresentado ao leão, né? Que é o Kyros. Que ele é um leão albino grande, ele é o único leão do pessoal dele lá. E o resto são todos leões. E aí, a música dele, gente, é uma música muito boa. É uma música que me lembra muito ao Scar em Rei Leão mesmo. É uma música que tem classe, sabe? Aquela vilania com classe, onde eu mando. Eu sou tão vilão que eu mando as pessoas fazerem o que eu quero e eu não preciso sujar minhas mãos. Então, meio que trouxe isso e a música dele é muito boa também. E aí, acontece que eles querem pegar o Taka de qualquer forma, e principalmente o Mufasa, porque foi o Mufasa que matou o filho dele. E aí começa a mandar todo mundo atrás deles, e tá o Taka e o Mufasa fugindo. Tem muitas cenas engraçadas, porque o Mufasa ele tem medo de água por conta de ter quase morrido afogado. E aí tem uma parte que o Taka joga eles na água pra poder fugir, é muito engraçado. E a vibe do Taka é muito boa. Eu acho que esse filme deveria nem ser sobre o Mufasa, deveria ser sobre o Taka, porque ai, gente, esse filme é dele. Esse filme é dele. Entregou bem mais do que o Mufasa. E depois de correr mais um pouco, fugir das leoas e tudo mais, a gente é apresentado a Sarabi com o Zazu. O Zazu, ele não veio diretamente na história, né, como a gente conhece. Ele não surgiu diretamente servindo ao Mufasa. Ele servia ao vale onde a princesa Sarabi estava, né? E como também invadiram o vale dela e tudo mais, ele foi encarregado de ajudar a cuidar dela. Então a gente conhece Sarabi e o Zazu, e depois a gente é apresentado a Rafig, que foi expulso da árvore dele lá por conseguir prever as coisas assim, e elas aconteceram, os macacos ficaram com medo, e expulsaram o Rafig também. E aí a gente tem o nosso grupinho maravilhoso juntos, que começam a fugir desses leões, que tem músicas muito boas, tem momentos muito legais, e sério, vale super a pena assistir. E agora vamos, assim, a alguns comentários que eu tenho sobre o filme e parte que eu tô defendendo. Já defendia, já gostava muito do Scar antes e defendo muito agora ele como Taka. Por quê? Durante a narrativa, o Taka demonstra interesse primeiro na Sarabi. Apesar que rola um flertezinho lá no comecinho mesmo, entre ele e a Sarabi, mas aqueles enemies to love, sabe? E aí o Taka já fala pra ele, irmão, eu tô afim dela e tudo mais, me ajuda e coisa e tal. E o Mufasa ajuda ele a chegar na Sarabi. E aí tem uma parte também que salva, o Mufasa fala assim, não, foi o Taka que te salvou. E a Sarabi acredita e começa a ficar um climinha mais amigável entre o Taka e a Sarabi, criar uma pontezinha assim entre os dois. Mas aí, claramente, nós sabemos que esse clima mais quente, mais amoroso, rola entre ela e o Mufasa. Porém, na visão do Taka, ele é super animado, ele confia super no irmão. E ele estava acreditando que o irmão dele estava ajudando ele o tempo todo. Mas chega um momento em que o Mufasa ele começa a cantar uma música romântica com a Sarabi. Sim, gente, eles têm uma música romântica muito fofa, inclusive. E aí, o Taka vê, ele se sente super traído, super magoado. E eu acho que é ali que acontece o problema. O coração parte ali. E temos uma música muito forte do Taka, falando sobre a traição, sobre a dor que ele tá sentindo. Gente, que música boa. Música muito boa. Eu assisti 2 vezes e essa música, tipo, foi a que mais ficou aqui, ó. Eu amo essa música. E é neste momento que acontece a super partida do coração do Taka, né? Ele fala assim, dane-se o Mufasa, eu quero que ele morra mesmo, desistir, coisa e tal. E aí acontece dele meio que se virar contra o Mufasa e participar meio que do bando do Kills, né? Do Kiron. E ele faz uma troca entre... Eu vou servir em troca de você matar o Mufasa, que foi ele que matou o seu filho também. Então,
acaba com ele por mim. E aí ele meio que trai o Mufasa também. Mas aí, gente, é uma traição por uma traição, então tudo certo. O Mufasa traiu ele primeiro, vamos levar em consideração isso. E aí ele chega, enfim, a Milele tem vários animais, aquela coisa linda, maravilhosa. E o Kills segue eles, que o Mufasa fica tentando juntar os animais para lutar a favor dele. Alguns animais começam a lutar a favor dele. E o Kills começa a lutar com o Mufasa e o Taka fala que eu traí mesmo, você me traiu primeiro. E com essa briga ali de família. Mas aí o Taka ele acaba sendo muito sentimental porque ele fala que é o meu irmão, eu cresci com ele, eu salvei ele e tudo mais. E na hora que tá pra acontecer ali, que vai pegar o Mufasa, ele se mete na frente e aí que ele ganha a cicatriz. E aí temos a luta, enfim, tudo acontece luta, mais luta, acontece, enfim. Aí o Taka salva ele no final. E temos a cena de novo que dá um flashback na hora que acontece. Só vocês vendo mesmo. E aí voltamos para final feliz. O final feliz, o Mufasa acaba sendo declarado rei pelo pessoal de Milele, né? Porque eles juntaram os animais, etc e tal. Durante essa guerra acontece um tremor lá que é criada a Pedra do Reino. E aí, entre a primeira interação que tem depois de toda a confusão entre Mufasa e o Taka, o Mufasa tá super revoltado, super magoado e tal. Você me traiu e tudo mais. Você sempre vai ter um lugar aqui no meu reino, mas eu não consigo mais chamar pelo seu nome. E aí, passa do próprio Taka decidir que o Mufasa e todos o chamem de Scar, principalmente por conta da cicatriz, né, que ele ganhou. Mas eu fico nessa de que ele pediu para ser chamado de Scar porque por conta da reação do Mufasa depois do que aconteceu. Então, ele queria ser lembrado por essa cicatriz para lembrar do momento em que ele decidiu salvar de novo, porque ele salva durante o filme umas 3 vezes o Mufasa. Então, ele decidiu salvar de novo o Mufasa e acabou vivendo da forma que ele viveu. E foi traído, salvou o cara várias vezes, ainda foi traído, foi apunhalado pelas costas. Então, assim, mais respeito por Taka. E aí temos a história. Aí o Rafiki acaba de contar a história, que Kiara conhece o irmão dela, enfim. E em breve vamos saber o que acontece no próximo Rei Leão, que eu espero que venha. Inclusive, uma consideração muito importante que eu gostei muito do filme foi que eles deram mais expressão facial para os animais. Então, assim, não ficou aquela coisa muito animal só falando. Então, ficou muito legal. Mas muito bonito o filme. Tá incrível, muito bonito, tá com uma música muito boa, tá com um roteiro muito bom. E a única coisa que ficou faltando, na minha opinião, é que se botasse numa animação 2D, igual as animações, ia ficar um top 100 ali, sabe? Mas aí, vamos levar em consideração que é live action, mas tudo tá perfeito. Então eu realmente recomendo vocês irem assistir Mufasa no cinema, porque tá muito bom. E aí vocês me voltem aqui e me contem o que vocês acharam. Um beijo, até o próximo vídeo.